Pessoal, então vamos começar a fazer mais um exercício aí, vamos resolver o guarda-roupa do Derek, né? Vamos fazer aí o guarda-roupa do Derek. Ele disse que precisa de um guarda-roupa bom para poder solucionar a vida dele. Então a gente vai modelar um guarda-roupa hoje, vamos modelar esse guarda-roupa aí que eu estou interessado em ajudar o nosso amigo a ter um guarda-roupa novo. Então vamos começar salvando o guarda-roupas. Eu acho que aí a gente já pode começar a criar o nosso guarda-roupas, né? Então, o que a gente vai ter de característica do guarda-roupa? A gente vai ter as dimensões, né? Então, qual que é a largura, qual que é a altura, profundidade, quantidade de portas, se ele tem maleiro, porque tem guarda-roupa que não tem maleiro, acho que é legal, né? Então, vamos colocar aqui, né? A altura, largura, profundidade. A gente quer saber também o que mais? Quantidade de portas, né? Portas. O que mais? Gavetas? Portas, gavetas, prateleiras. Portas, gavetas, E qual que é o nome daquele prateleiras. negócio de botar cabide? Não sei. Vou colocar aqui um maleiro primeiro. Maleiro. E tem uma propriedade muito importante aí para a gente brincar. Eu não sei o nome do negócio de cabide. Cabideiro? Né? Se tem cabideiro. É cabideiro mesmo, senhor. Nossa, viu? Nada como falar com quem manja dos Paranauê, né? E a gente tem aí cabideiro. Cabideiro. Não sei se é assim, se estiver errado, por gentileza, me corrijam. Preciso. E a gente tem a propriedade Narnia, né? Então são essas propriedades que a gente vai criar hoje. Ó, bastante propriedade, hein? Legal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 9 atributos aí que a gente vai colocar. A gente pode colocar mais atributos e ir criando, e conforme for a nossa demanda, a nossa necessidade, vai ampliando, né? Eu tinha feito alguma coisa de dimensão? Eu não lembro, né? Boa pergunta. Será que eu tinha usado alguma coisa que representasse uma dimensão? Eu não lembro, não. Vai fazer o quê? Eu não lembro nem Área, como né? chamar. Eu tinha colocado algo que representava uma área, né? Não foi dimensão. A gente pode brincar de fazer esse cara daqui ser uma dimensão, né? Aí a gente tem altura, largura e profundidade. A gente pode criar uma classe específica só para ter esse cara daqui. E aí aqui, ao invés de colocar todas essas características, a gente coloca aqui dimensão. Opa, dimensão é com S? É, né? Isso. Dimensionar, não, dimensionar é com C. Então, dimensão é assim, né? Não, dimensão é com S, tá feio isso aqui. Dimensão é com S mesmo. É mesmo, porque dimensionar o C é. Dimensionar, tô misturando as coisas. Eu acho que eu tô lesado, cara, não é por nada, não. Eu tô muito zoado, não é possível. Acho que o feriado não me fez bem, tô desacostumado com o feriado. Pô, descansei, esse feriado foi bom. Eu acho que isso aqui fica legal, então a gente pode fazer algo assim. E aí? Vamos topar fazer alguma coisa desse tipo? A gente cria, então, uma dimensão, aí a quantidade de portas, quantidade de gavetas, quantidade de prateleiras. E depois a gente tira Cabideiro é se tem ou se não tem, né? Se tem maleiro ou se não tem. Se tem ou não tem. Esses daqui são quantidades, né?
E esses aqui se tem ou se não tem, Goleano. incluindo o Nárnia, né? Se ele está habilitado a te levar a Nárnia ou não. Eu acho que fica legal essas características daqui. Então, vamos começar a fazer a nossa dimensão. Então, vamos salvar, vamos criar um arquivo novo, né? Tá. Tem aqui que é mais fácil. Então, vamos fazer uma dimensão. Então, nossa dimensão vai ser uma classe que vai representar aí 3 unidades espaciais, né? Acho que aí fica legal para a gente poder criar isso daí. Acho que vai ficar bem bacana e vai facilitar bastante a nossa vida. Então, vou criar aqui, ó. Ele precisa ter esses 3 atributos, né? Então, a gente vai colocar esses 3 atributos aqui. Eles vão ser privados, private, vão ser inteiros, para ter altura, largura e profundidade. Beleza, a gente já tem as 3 características que seriam interessantes. Além disso, eu gostaria de limitar, porque eu não posso ter esses valores zerados ou negativados, porque se for 0, ele vira, por exemplo, se ele tiver altura 0, ele vira uma prancha. Se ele tiver largura 0, ele vira um poste, né? E se ele tiver profundidade 0, ele vira um quadro. Então, são essas as características aí que a gente não pode zerar. Então, as 3 a gente não pode zerar. E eu vou seguir essa ideia daí de não poder zerar essas características. E eu vou querer um construtor, onde esse construtor tenha já esses valores aqui, altura, largura e profundidade. Já vou criar esses 3 para que a gente possa ter uma forma fácil de criar uma dimensão. Eu crio uma nova dimensão, passo altura, largura e profundidade e já vai resolver a nossa vida aí de forma bem tranquila. Vamos criar os métodos que a gente vai precisar para acessar esse cara. Então, a gente vai precisar de um método acessor, né? Para cada uma das nossas características, cada um dos nossos atributos. Public, ele não vai retornar nada, vai ser void. A gente vai fazer o set altura. E o set altura recebe um inteiro chamado altura. E o que acontece? A gente vai ter que fazer uma validação, e essa validação é para verificar se o valor não é negativo, né? Se ele for negativo, a gente não faz. Só que eu vou ter que fazer isso para altura, para largura e para profundidade. Então, eu vou facilitar a minha vida. E aí é onde eu gostaria de falar. Não é obrigatório o que eu estou fazendo, é um exemplo didático, né? Para a gente ver que a gente deve de sim pensar na utilização de métodos sempre que possível para facilitar os nossos códigos. Eu vou criar um método que me retorne um boolean. E esse método pode ser um boolean? Pode ser um boolean. Eu vou fazer aí um boolean. Vamos tentar, eu tô criando, né? Vamos tentar um inteiro. Se não der certo com o inteiro, a gente faz de outra forma. É positivo. Tá parecendo exame de Covid, né? Então é positivo. E aqui recebe um inteiro número. E esse cara daqui a gente vai implementar ele, só que eu não quero que ele seja visto fora dessa classe. Eu não quero que quem criar um objeto do tipo dimensão tenha a possibilidade de ver se alguma coisa é positiva. Eu não quero que ele tenha essa característica. Então, eu vou colocar esse cara aqui como private. Eu vou tornar esse método privado da minha classe. Eu acho que a gente não tinha criado métodos privados ainda. Isso aqui é uma possibilidade interessante. Então, esse método aqui só vai existir dentro da minha classe. Só vou utilizá-lo dentro da minha classe. E o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer um teste. E o meu teste é para verificar, então, se o número é positivo. Então, vou tentar fazer aqui um return. E aí eu vou fazer aqui número
é maior que 0? Se for, eu vou retornar o próprio número, né? Se não, eu vou retornar menos 1. Opa, 2 pontos. Interrogação, 2 pontos. E aqui, ponto e vírgula. Então, essa aqui é a minha ideia. Então, isso daqui é o que eu vou fazer. É um if, né? Estou testando. Se o número maior que 0, ele retorna o próprio número. Se não, eu vou retornar menos 1 como sendo o meu valor cabalístico aí que eu vou utilizar para teste. E o que eu vou fazer agora? Eu quero pegar e fazer um teste para ver se eu posso atribuir, né? Então, this.altura vai receber a altura. Só que essa altura daqui, ela só vai ser atribuída se ela for positiva. Então, eu vou colocar aqui, positivo, essa altura. Se a altura for positiva, ele devolve a própria altura. E se não for, ele vai receber menos 1, né? Então, menos 1 não vai resolver o meu problema. Isso daí vai ser complicado. Aí vem uma ideia legal. Eu estava devolvendo menos 1, né? E se eu devolver, por exemplo, 1? Eu estou devolvendo aqui um valor genérico, né? Estou criando uma ideia aqui. Ele vai devolver 1. Então, se é negativo ou se é 0, é 1. O menor valor é 1. E ele vai jogar 1, que é o menor valor padrão que eu vou colocar. Dessa forma, eu sei que se eu chamar o método positivo, eu sempre vou ter um valor que vai ser pelo menos 1. Sempre vai ter um valor positivo. Então, eu nunca vou ter um valor negativo, vai ficar atribuído 1. Eu acho que essa ideia é bem interessante. E aí eu posso fazer a atribuição direta dele. E aí você pode se perguntar, mas por que você está fazendo isso daí, né? Porque eu quero fazer isso daqui, ó. Eu quero chamar o set altura passando a altura que o cara inseriu como parâmetro lá na criação do meu construtor, né? Na chamada do meu construtor. E é isso daí que eu quero fazer. E eu vou repetir esse processo para os outros 3 atributos, né? Então, os outros 3 atributos, altura, largura e profundidade. Como tudo é inteiro, então vai dar certo, né? Profundidade. Profundidade. E aí agora, olha só, os meus métodos ficaram bem enxutos, né? E eu tenho aqui um testador, né? Verifica número, testa número, estou verificando se é positivo. E aí o positivo, ele vai, né, transformar o número em positivo. E o mesmo processo agora, vou utilizar aqui, ó, set largura, e eu vou passar a largura como parâmetro. Vou fazer aqui um set, qualquer outro, profundidade. Profundidade, vou passar a profundidade como parâmetro. Tá aí, ó. E aí agora eu garanto que toda vez que eu inserir um valor, eu posso criar, independente se depois de criado o objeto ele vai tentar alterar a altura, a largura ou a profundidade, eu sempre vou ter valores positivos, nunca valores negativos ou zerados, né? Então eu vou ter pelo menos um de altura, largura, profundidade. E aí eu poderia fazer um get para cada um, né? Mas eu não quero pegar altura, largura. Eu quero fazer um retorno mais direto, mais amigável para mim. Eu vou fazer um toString aqui para facilitar a minha vida. Então, a gente vai fazer aqui um public string toString. E aí esse cara daqui vai retornar esse objeto para mim em forma de string. Então, ele vai fazer um retorno aqui qualquer em formato de string. E lembrando, o que acontece? Esse método toString ele não existe na string, ele não existe na minha classe dimensão, ele, na verdade, é original da classe Object, e eu estou mudando o código-fonte dele, né, o conteúdo dele. Então, eu tenho que informar para o nosso compilador
que isso daí que eu estou fazendo é uma modificação no conteúdo do código, para ele já saber que isso está ocorrendo. Então, eu devo de utilizar uma annotation, uma anotação, né, do Java. Ela foi introduzida, eu não sei direito a partir de que versão que as annotations foram introduzidas. Mas a gente, não sei se é a partir da versão 5 do Java, né? Mas das mais recentes a gente já tem a possibilidade de fazer as anotações. Depois eu converso direitinho com vocês sobre os annotations, as anotações. Essa anotação daqui, você pode verificar aqui. É um @override. Esse @override daqui, ele funciona como uma informação para que na hora que eu compile o meu programa, ou na hora que eu execute o meu programa, e aí depende do tipo da anotação, o meu compilador, ele saiba, né, o meu executor saiba o que é para fazer com esse negócio daqui, o que ele significa. Então, no nosso caso aqui, ele significa que esse cara já existe um toString, porém, eu estou escrevendo o meu próprio toString. Então, é uma característica bacana dele, ter essa forma de ser escrito, né? Então, eu vou colocar aqui para ele devolver um conjunto, né? Altura, largura, profundidade, eu vou fazer ele devolver aqui os valores separados por vírgulas, né? Então, por exemplo, vou entrar lá com alguma coisa que é 150, 100 e 50, sei lá. Alguma coisa assim. Seria esse um resultado, né? Que pode ser mais interessante, mais amigável de ser visto. Que aí é uma anotação das dimensões de... Acho que ficar juntinho assim vai ficar mais bonitinho, né? Poderia fazer assim, né? Entregar algo desse tipo, ou um espacinho, né? Aí fica a gosto do freguês aí, o que a gente vai querer montar. Eu vou colocar uma anotação qualquer aqui para fazer a devolução, para ele entender que é uma dimensão. Eu acho que essa anotação, né, separado por X fica legal. Acho que vou fazer dessa forma daqui, então. Ó. Então, ele vai ter que devolver isso daqui. E aí, a gente vai ter que fazer os nossos ajustes, né? Então, agora aqui a gente vai fazer as substituições necessárias. E aí, aqui eu não vou precisar no final. Aqui é só concatenar. Esse cara daqui, a gente vai ter que substituir ele. Então, ele vai ser substituído. E esse daqui, a gente também vai substituir ele. E aqui a gente vai colocar o primeiro, que é a altura. Depois, a gente vai ter aqui a largura. E aqui, por último, a gente vai ter a profundidade. Inventei uma forma de representar aí uma dimensão. Ele vai mostrar as três de uma vez, eu acho que fica mais amigável. Beleza, a gente já tem aqui uma dimensão feita, a gente já criou, então, a nossa dimensão, perfeito. E agora, a gente vai poder declarar esse cara daqui como sendo uma dimensão. Então, dimensão. É esse cara daqui. Só vou deixar a anotação na frente aqui para a gente, o comentário, para a gente saber o que tem na nossa dimensão. A gente vai fazer, então, agora as portas, que vão ser quantidades, né, quantitativos, né? Então, int portas, gavetas e prateleiras. Depois a gente vai ter lá se tem ou se não tem, né? Então, essas características vão ser booleanas. Então, se tem cabideiro, se tem maleiro e se tem Nárnia, né? Se é um guarda-roupa que te leva a Nárnia. Então, são essas as características que a gente vai utilizar no nosso guarda-roupa. Agora, a gente pode começar a brincar com isso daqui. Portas, ele pode não ter portas? Não, portas é um negócio que é obrigatório em um guarda-roupa. Ele tem que ter pelo menos uma porta. Gaveta. Gaveta já não é obrigatória, né? Então, eu posso não ter nenhuma gaveta. Eu posso ter somente o armário em si, né? E eu não ter nenhuma gaveta. Apesar de ser estranho para a gente, mas é possível. Prateleira. Eu também posso não ter nenhuma prateleira. Eu posso ter somente uma caixa de madeira com uma porta e aquilo ali é meu guarda-roupa. Eu posso colocar tudo empilhado.
Eu posso ter ou não cabideiro, maleiro, né? E se eu abrir a portinha lá com a chave virada na posição correta, ele pode me levar ou não para Nárnia. Então, são as características que a gente vai lidar. Essas características daqui, a gente então tem algumas restrições. Esses dois podem ser zerados, mas esse daqui não pode ser zerado. Então, ele vai ter que seguir a nossa regra de ter que ser pelo menos um, né? Então, eu posso fazer um teste de pelo menos aí, né? Ele tem que ter um mínimo, tem que ser alguma coisa. E aí, o que vocês acham que a gente poderia fazer? Será que a gente já poderia sair criando os nossos métodos para poder manipular isso daqui? Ou eu poderia, por exemplo, né, chegar e falar assim, olha, eu vou criar um método para limitar a quantidade de portas ou fazer no próprio set dele para não entrar valores inválidos e esses outros dois também fazer a validação lá. O que a gente pode fazer de bacana aqui? Eu penso em umas possibilidades, às vezes, não sei se são interessantes ou não, mas como eu disse, são exemplos bem didáticos, né? Para ver a ideia da utilização. Então, o foco não é se isso daqui é usual, feito no mundo real. A grande ideia é que eu estou mostrando possibilidades de criação. Então, são pequenas funcionalidades que a gente está vendo que pode, juntando com outras, vai chegar num projeto real. Mas são pequenas funcionalidades. Então, vou seguir a mesma ideia do exercício do arquivo anterior, lá, a dimensão, a classe que a gente tinha criado. Eu vou fazer algo parecido. Então, eu quero algo similar a isso daqui. Só que eu vou mudar, eu não quero com essas características. Então, eu não quero testar se o número é positivo, né? Eu quero verificar qual que é o valor mínimo aceitável, né? Então, aqui é mínimo. E aí eu vou passar o número que eu quero testar e o valor mínimo. Para verificar se ele está dentro desse mínimo. E é isso daí que eu quero que ele faça. Ele me devolva o valor que eu estou fazendo, né? Ou o mínimo. Então eu tenho que verificar se ele é maior ou igual ao mínimo. Se for, eu vou devolver ele. Se não for, eu vou devolver o mínimo que eu preciso. E é isso daí, esse método daqui. É o meu mínimo. Então, essa é a grande sacada dele. E aí, por que eu fiz isso? Porque eu quero fazer exatamente desta forma, né? Eu quero pegar dessa forma daqui e eu quero usar esse caboclo nessa formatação. Eu quero vir aqui e poder fazer lá, por exemplo, os 7 portas, né? 7 portas. Então, aqui vai ser portas, mínimo. E aqui eu tenho que dizer qual que é o valor mínimo que eu aceito. É 1. Então, o que acontece? Tem que ser maior ou igual a 1. Tem que ter pelo menos uma porta. Se eu tiver, sei lá, 3 portas no meu guarda-roupa, ele vai devolver o 3 para mim. Se eu colocar 0, ele vai devolver 1. Então, aqui é o meu valor mínimo que eu vou aceitar para esse atributo, para essa característica que eu tenho, né? E os demais, né? Então, a gente tem mais alguns aqui. A gente tem também gavetas. Então, 7 gavetas. E aí, o que a gente tem? Nas nossas gavetas, a gente tem a seguinte característica. Eu vou atribuir para gavetas o valor mínimo, que é 0, porque eu posso ter 0 gavetas. Então, eu acho que fica legal. Eu estou vendo lá, o mínimo ou é portas ou é gavetas. Posso fazer esse teste daí. A mesma coisa eu vou fazer para, qual que é a outra? Prateleiras, né? Então, vamos ver lá as prateleiras. Então, vamos fazer o 7 para prateleiras. E aí, a gente vai ter aqui as nossas prateleiras. O mínimo que a gente vai ter é 0. Eu posso não ter nenhuma prateleira, né? E aí, ó, ficou legal. A gente tem agora um método que a gente passa uma informação de qual é o nosso limite. No caso do outro que a gente usou na dimensão, a gente queria que fosse positivo. Então, é um teste para verificar se é pelo menos 1. Esse cara daqui,
a gente está fazendo um teste verificando qual que é o nosso limite. A gente colocou aqui os nossos limites escritos no nosso método. Poderia modificar isso daqui? Poderia, por exemplo, criar algumas constantes, né? Mínimo para portas, mínimo para gavetas ou demais, a gente poderia fazer alguma coisa desse tipo, mas dessa forma já está bem interessante. E a mesma coisa eu vou seguir aqui, a gente pode criar um guarda-roupa padrão, e aí eu quero passar alguns valores padrões, mas eu acho que eu poderia dar uma possibilidade de criação de um guarda-roupa passando mais atributos. Só que, se vocês perceberem, a gente só fez para os inteiros, né? A gente ainda tem os booleanos e a gente tem aqui a nossa dimensão, que é um objeto, né? Então, isso daqui, a dimensão, ela vai gerar um objeto do tipo dimensão. Vamos fazer, então, dos booleanos agora. Public, void, set, a gente tem como boolean cabideiro, maleiro e nárnia, né? Cabideiro, e aí eu vou colocar aqui as informações. Então, boolean cabideiro. Se isso aqui for verdade, eu vou fazer simplesmente isso, né? Aqui não tem muito enrosco, porque o próprio boolean já é muito restritivo, ele só aceita 2 valores possíveis, né? Então, ou tem ou não tem. É isso daí que a gente já tem montado aqui nos nossos valores boolean. Esse cara daqui replicar, então mais um cabideiro, depois é maleiro, né? E por último, a gente vai verificar se é o guarda-roupa de Nárnia que vai para Nárnia ou não, né? Então, Nárnia. Nárnia. E aí? Beleza. Então, a gente já resolveu os nossos atributos booleanos e a gente já resolveu os nossos atributos inteiros. E esse cara daqui, dimensão, né? Esse cara, então, eu posso colocar aqui private. E esse outro aqui também eu vou colocar private. E aí, esse daqui, a pergunta é, ponho ou não ponho ele privado, né? Aí é uma, é uma característica bem interessante. O que eu faço com esse caboclo, né? Aí eu falo para você, eu usaria o valor privado, sim. Eu faria aí uma... Parece que a gente está reescrevendo muita coisa, mas eu acho que fica bem legal, porque eu posso, por exemplo, fazer isso daqui. Criar uma camada de abstração com um nome mais amigável, né? Então eu vou lá, public, a gente tem um void, set dimensão. E aí eu vou passar o que aqui? Uma dimensão, né? Fica estranho eu chegar e vou passar a dimensão. Não, eu posso passar o quê? Eu posso passar, no lugar disso, eu posso passar altura, largura e profundidade. Ó. Posso passar essas informações. Então, int altura, int largura e int profundidade. Beleza, ó, passei essas características. Muito legal. E aí, o que acontece aqui no meio, né? Então, o que vai rolar aqui? O que eu vou fazer com esse cara? É um probleminha grande, né? Porque eu vou receber esses caras e eu vou ter que fazer alguma coisa acontecer, né? O que eu vou ter que fazer? Dis.dimensão vai ser igual a uma nova dimensão. E aí, essa dimensão, sim, vai receber esses parâmetros que a gente colocou, né? Então, vai ter os parâmetros altura, largura e profundidade. E quando eu faço isso daqui? Eu estou instanciando um novo objeto. Então, aqui eu vou instanciar o objeto. Quando eu faço isso, ele vai chamar o meu construtor. Esse construtor, da forma que a gente montou, eu vou ter aí garantido pelo menos o valor 1 para todo mundo. Então, se o cara ainda me entrar com valores inválidos, eu vou ter 1 para tudo. Vai estar bem resolvido, está bem amarradinho aqui. A gente não vai ter tanto problema de inserção de valores inválidos, né? Já vai ficar uma coisa mais legal aqui.
Eu acho que aqui já começou a fazer um pouco mais de sentido essas brincadeiras, né? Eu fiz isso justamente para poder fazer o set, na verdade, ele está fazendo a instanciação do objeto. Então, quando eu faço set, altura, largura e profundidade, eu não preciso passar para o meu usuário final dessa classe guarda-roupa que ele tem que criar um novo objeto do tipo dimensão. Eu abstraio, eu tiro da visão dele essa coisa que eu tenho que fazer, essa obrigatoriedade de criar um objeto. Eu não preciso que o cara lá saiba que eu tenho que criar um objeto. E aí a dimensão, ele já vai ter essas características daí. Só para a gente ver uma possibilidade, e é como a gente já viu sobrecarga de métodos, vou mostrar uma possibilidade de sobrecarga de método aqui bem legal. Ó. Você pode fazer dessa forma, ou a gente pode sobrecarregar esse método. E aí, na sobrecarga desse método, a gente pode fazer assim, ó. Vou passar uma dimensão. E aí, aqui, o que acontece? Eu vou atribuir uma nova dimensão. Posso fazer isso? Posso. Funciona muito bem. Então, é uma possibilidade bem legal. Então, dá para fazer de um jeito ou fazer de outro. Fica bem a cargo do freguês aí escolher. Agora, o meu método construtor padrão, né? O que eu vou fazer nesse método construtor padrão? Eu vou setar uma dimensão. Set dimensão. E aí, eu vou setar as dimensões de um guarda-roupa, sei lá, de altura. Vou colocar aqui de 1,80 por 1 de largura por 60 de profundidade. Então, ele vai criar um guarda-roupa com essas dimensões daqui. É um guarda-roupa padrão. Estou chutando aí os tamanhos. Depois, eu vou fazer o quê? Vou fazer o que mais? Vou colocar a quantidade de portas, quantidade de gavetas e prateleiras. Num guarda-roupa padrão, na minha humilde cabeça, eu vou colocar lá 7 portas. E qual que é a quantidade de portas que eu vou ter? Vou ter duas. Vai ter 2 portas. Acho que fica de um bom tamanho, uma boa quantidade. 7 gavetas. Eu vou dizer que ele vai ter 3 gavetas, então tem 3 gavetas o meu guarda-roupa padrão. 7 prateleiras. E as prateleiras eu vou dizer que ele tem, sei lá, 2 prateleiras, uma boa quantidade. E depois a gente tem cabideiro, 7 cabideiro. Vou falar que ele tem um cabideiro, sim. Nessa altura dá para colocar um, dá. Então aqui, ó, true. E vou dizer que não tem maleiro. E eu vou dizer que, por padrão, ele não vai para Nárnia. Então, eu já posso setar aí as características na hora de criar um objeto. Aqui tá beleza, eu já estou criando meu objeto, então já estou fazendo um objeto guarda-roupa, né? E aí, aqui só estão os métodos acessores para colocar valor. Vou criar agora os métodos do tipo get, né? Os getters, para a gente poder pegar essas informações. Então, vou fazer aqui. Normalmente, né, quando a gente estiver desenvolvendo um projeto real, trabalhando, a gente só vai criar os sets e gets que forem necessários. Nesse caso, como é didático que a gente está aprendendo a fazer, e são exemplos que a gente está brincando, criando sob demanda nossa mesmo, eu acho interessante a gente criar todos os métodos para a gente poder analisar, ver como que cria, e a repetição vai levando a um assentamento de conhecimento mais profundo. Então, você faz tantas vezes que acaba sabendo como fazer sempre, e aí, quando chegar o momento de não fazer, não tem problema, que você vai estar tranquilo. Se precisar, você vai conseguir fazer. Então, vou fazer lá o public, o primeiro para retornar. Eu quero que ele retorne o quê? Uma dimensão. E aí, né? E o primeiro é a dimensão. Será que eu deveria pedir para ele devolver todas as características, uma por uma, né? Eu acho que não seria muito interessante. Eu posso pedir para ele devolver uma dimensão, e ele devolve a dimensão direto. Será que isso daqui é possível? Eu acho que é. Vamos testar aqui para ver se funciona. Eu quero que ele devolva
uma classe, né? Um tipo específico aí. Então, esse cara aqui é o get dimensão. E aí, o que acontece? Ele vai retornar a dimensão. Return dimensão. E aí, agora eu fiquei preocupado. Será que esse negócio funciona? Vamos compilar. Bem, compilou, né? Eu vou criar uma classe já para a gente testar, para ver se isso aqui vai funcionar ou não, né? Fiquei com dúvida. Eu acho que você também ficou com dúvida ao ver isso daqui, né? Então, vamos fazer essa daqui ser o usa guarda roupas. A nossa classe de teste usa guarda-roupas. E aí a gente vai criar o nosso objeto do tipo guarda-roupas. Criação padrão. E agora eu quero imprimir pelo menos a dimensão para ver se vai dar certo, né? System.out.println e eu quero imprimir aqui a dimensão, né? E aí eu vou pegar o meu guarda-roupa, ponto, get dimensão. E aí é o nosso friozinho na barriga, né? Vou compilar e compilou. Mas o que será que ele vai me devolver, né? Ele vai me devolver exatamente o meu toString de dimensão. Então tá tranquilo, funciona numa boa. É essa a ideia daí. Eu estou devolvendo um objeto do tipo dimensão, só que na minha classe dimensão eu tenho aqui, ó, um toString que converte o meu objeto para string. Então eu consigo realmente ver aqui na execução que na hora que eu mandar imprimir uma dimensão, ele vai pegar, ele vai receber um objeto do tipo dimensão como retorno. E esse retorno daqui, na hora que eu receber, ele vai tentar concatenar com a string, e aí na hora de concatenar ele converte isso aqui através do método toString de forma implícita, né? E já acontece, sem a gente explicitamente escrever lá ponto toString, ele já está fazendo essa conversão, e aí tudo acontece bonitinho para a gente ver aí, ó. Fica legal, funciona bem. Então, essa ideia daqui do get dimensão funcionou muito bacana. Vamos fazer os demais gets, né? Public, e agora a gente vai na parte dos inteiros, né? Int, get, começa com portas, acredito eu. E aí ele retorna as portas. Eu posso fazer lá um public, int, get, o que mais? Portas, gavetas e prateleiras. Gavetas. E prateleiras. A gente já fez, então, o get para dimensão e os gets para os inteiros. Vamos concluir já, né? Faltam só 3 aí para finalizar. Vamos fazer agora aí os gets para os booleans. Boolean. E aí acontece o seguinte, no boolean a gente tem algumas coisas diferentes, né? Como que eu vou fazer aqui para ele devolver a informação do cabideiro, do maleiro e se é o meu guarda-roupa de Nárnia, né? Então aqui primeiro cabideiro. Isso aqui ficou bem tranquilo, né? A implementação a gente vai retornar o próprio cabideiro, né? A informação se é ou se não é. Mas aqui, como esse atributo cabideiro é boolean, a gente pode colocar get. Isso aqui é possível, né? Mas eu poderia perguntar se ele é um cabideiro, que não faz muito sentido, né, traduzindo para o português.
Mas eu também poderia usar o has cabideiro, se ele tem cabideiro, né? Eu acho que o has aqui se aplica muito bem, fica interessante. Eu acho que has cabideiro indica se ele tem esse tal de cabideiro ou não. E aí, ó, ficou bacana. Então, quando eu tenho, né, um atributo do tipo boolean, eu posso ter get mesmo, se você preferir, não tem problema. Eu posso ter o is ou o has. Então, é get, is ou has. Eu poderia fazer esses caras daqui. Então, eu poderia criar isso daqui dessa forma. Get cabideiro, is cabideiro ou has cabideiro. O que mais ficar com uma sonoridade mais agradável, eu acho que é o que deve ser utilizado. Se você está utilizando um boolean para alguma coisa que não é, ou se tem ou se não tem, se não entra nesse perfil, get. Mas, normalmente, quando você for ver numa IDE mais aprimorada, quando você estiver inspecionando os métodos, na hora que você olhar lá, bater o olho e ver que tem um is alguma coisa ou um has alguma coisa, tenha certeza, o retorno disso é booleano. É certeza. Se é is ou has, o retorno sempre é boolean. Então, ele sempre vai retornar aí um valor booleano quando ele tiver o is ou o has. E aí no nome. Fica legal para a gente ter essa nomenclatura guardada na cabeça. Continuando aqui, public, a gente ainda tem mais um boolean. Então, esse boolean daqui agora é do maleiro, né? Para verificar se ele tem maleiro. Vou usar a mesma ideia, se ele tem maleiro, né? Se ele tiver maleiro, ele vai retornar lá true. Se não tiver, retornará false. Return maleiro. E essa informação está armazenada dentro do atributo maleiro. Public boolean. E aí agora a gente tem o quê? A gente tem Nárnia. E aí eu quero verificar se ele é o guarda-roupa de Nárnia, né? Eu vou colocar aqui o is. Nárnia. Só para a gente ter a utilização do is também como atributo, como nome de método, né? Return Nárnia. Tá aí, ó. Legal. A gente pôde utilizar, então, os métodos de retorno para booleanos, has e is. Então, a gente pode optar aí por utilizar um ou outro. Acredito que ficou bem legal. A gente já pode fazer aí a utilização do nosso guarda-roupa. A gente já pode criar um guarda-roupa. Lembrando que a gente só criou um construtor padrão, que não vai me impedir, por exemplo, de criar um outro construtor. Eu poderia ter um construtor que recebesse todos os atributos, né? E ele vem e passa por tudo aqui e coloca lá 6 inteiros e mais 3 booleans como parâmetros, você passa tudo isso daí e ele seta um guarda-roupa para você. Poderia ser dessa forma. E aí fica a gosto de vocês quererem modificar, fazer novas implementações nisso daqui. Então vamos, só para fazer uma brincadeira, vamos dar uma usada nesse guarda-roupa que a gente criou. Vamos ver como é que fica, né? Então a gente já viu a dimensão que deu para fazer aqui, ficou legal. A gente viu que já está saindo no formato bonitinho lá da dimensão, que aí tem 3 números separados por X, né? Fica bacana. Vou colocar mais alguns aqui. Agora a gente vai ver a quantidade de portas. A gente, depois de portas, tem gavetas. E, por último, prateleiras. E aí a gente já consegue ver algumas informações do nosso construtor padrão, né? Que a gente obteve lá de forma padrão. Olha lá, ele trouxe as informações que realmente a gente setou, né? E aí a gente pode trabalhar ainda com mais algumas características. Quais são as características que a gente vai ter? A gente tem
se ele tem cabideiro, se ele tem maleiro e se ele é de Nárnia, né? Então, aqui, se a gente tem cabideiro, maleiro e Nárnia. Então, a gente pode trabalhar com isso. Então, get, aí não é get, é se has, cabideiro, has, maleiro, ou is, Nárnia. E aí, ele vai retornar para a gente verdadeiro ou falso. Beleza, olha lá, já está fazendo aí o retorno bonitinho. Se você quiser, a gente pode também trabalhar com transformação desse cara para sim ou não. Então, também poderia ser uma coisa interessante, né? Se tem sim ou não. E aí, o que você poderia fazer? Então, a gente poderia fazer de várias formas. Eu vou fazer uma possibilidade aqui para a gente, só para ainda reforçar a ideia da utilização de métodos, né? Eu vou criar um método e agora esse método ele vai ser criado no contexto de uma classe que tem um método public, que ele é estático, e eu vou usar esse método dentro dele. Então, esse método também terá que ser estático. Então, vou ter que fazer aqui um método estático. Esse método vai ser público, porque eu quero que seja público, e vai ser estático, porque a gente vai chamar ele dentro de um método estático. E ele vai me retornar uma string, que é essa minha ideia. E esse método se chama sim, não. É o que ele faz. Ele vai pegar aqui, vai receber um valor booleano e converter para sim e não. Um valor booleano qualquer vai fazer essa conversão. E aí, o que eu quero? Eu quero testar se esse valor for verdadeiro, ele vai devolver o texto sim. Se não, se ele for falso, vai devolver o texto não. É isso daí que ele vai fazer. E aí agora eu posso utilizar o meu método sim, não aqui. Também posso fazer essa brincadeira. Sim, não. E aí a gente fez lá o sim, não. E aí ele já converte essa string, né, para esse boolean, né, esses booleans daqui, para uma string, sim ou não. Então, como resultado, olha lá, cabideiro, sim, maleiro, não, Nárnia, não. Também é uma possibilidade bem interessante. Gostaria de reforçar justamente isso daí, né, que quando que eu preciso criar o método? Você não precisa criar um método, você cria quando você achar mais conveniente, quando você achar que vai utilizar mais de uma vez. Então, são ações que você está notando que você repetiu uma, duas, três, está repetindo. Muito provavelmente seria interessante você pensar num método para diminuir a quantidade de repetições. Então, essa é uma dica legal que eu gostaria que vocês levassem como padrão de desenvolvimento e saber quando utilizar métodos, né? Então, quando se fala em programação, você acaba percebendo, depois de um tempo, que você poderia montar alguma estrutura que solucionasse o problema e ela ficaria com vários laços, várias iterações, muitos desvios condicionais. Então, você faz uma estrutura mega complexa e aí você percebe que é um código extremamente difícil, foi complicado fazer. E aí eu falo para vocês, se você olhasse cada trecho, será que na utilização de cada trecho você não poderia ter utilizado um método? Talvez ficasse mais fácil você solucionar pequenos problemas do que você tentar solucionar o problemão de uma vez. Então, tenta solucionar o menor dos problemas por vez. E aí, solucionou o primeiro, soluciona o segundo e você vai ampliando isso daí. Quando você vê, você vai ter aí pequenas soluções, pequenos trechos de código que geram uma grande solução, que é a grande ideia de programar modularmente, né? Fazer por módulos, por trechos. E aí eu nunca vou deixar de citar a piada que sempre rola. Aí você vai falar alguma coisa, né? E fala assim, faça que nem Jack, né? Utiliza a metodologia do Jack, né? Faça por partes.
Então, essa daí vai continuar sendo uma metodologia muito importante para a gente. Apesar da piada ser podre, ruim, mas é interessante. É legal que é uma técnica boa de desenvolvimento. Eu não lembro se eu tenho mais pendências de propostas com vocês, mas eu acho que a gente conseguiu fazer. Se eu tiver alguma pendência aí, vocês me deem um toque. Deixa eu até dar uma olhada, né? Vai que... Sim. Qual que é, Breverton? A minha. Qual que é a sua, cara? Tô procurando aqui. Tem o guarda-roupa. A gente fez. Ah, o nosso foi no particular, né? Que você falou. Isso mesmo. Eu não quero me adiantar em vez de esperar o meu WhatsApp funcionar aqui, não. Você também não sem lembra. WhatsApp, professor. Você também não lembra. Não, eu falei sobre a questão da estrutura de dados e a pilha de arquivos, lembra? Legal. Não lembra, né? Não, legal, tô vendo aqui, ó. Tá lá a nossa conversinha, tá aqui. É. Aí a gente tinha falado de fazer... Ah, verdade, Breverto. Cara, a gente ia combinar de fazer a FATEC, né? Aí a gente fala, não, eu vou fazer genérico, vamos fazer aí uma faculdade, colocar os cursos que tem nessa faculdade. A gente discutiu sobre isso, professor, mas foi bem depois. E aí eu pensei que aí, com essa técnica, a gente pode fazer a montagem da nossa estrutura, né? Então dá para montar. Legal. Então, já que você pediu, vamos fazer. Eu vou colocar genérico, né? Vou criar uma faculdade e a gente vai colocar os cursos da faculdade, né? Ou uma escola. Escola não, escola tem ensino médio, ensino fundamental, né? Não tem escola, não tem curso. Vou colocar faculdade. Então a gente vai criar aí uma faculdade. Então, a pedidos do Breverton para a gente poder ele pediu para a gente poder fazer uma brincadeirinha aí, um pouco de estrutura, lidar um pouco com pilhas, né? Ele tinha dado a ideia da gente fazer aí uma pasta onde a gente pode colocar vários arquivos dentro, né? Eu acho legal, pode ser, a mesma ideia se aplica à faculdade, né? A faculdade tem vários cursos dentro, né? Então a gente vai estar vendo algumas técnicas legais, né? Eu acho que a gente pode fazer por partes. Eu acho que... Aí eu caí na mesma piada sem graça de antes, né? A gente vai fazer por partes. Vamos fazer dois momentos, né? O primeiro momento que eu gostaria de fazer vamos criar aí uma estrutura para criar um curso, né? Dizer o que tem um curso. E depois a gente vai colocar uma faculdade com 3 cursos. Então a gente vai fazer isso daí. Aí depois a gente vai melhorar esse perfil. Então vamos começar fazendo essa criação. Vamos criar então cursos. Então a gente vai ter um modelo de criação de um curso. Então, curso. Não é nem disciplina, a gente está falando do curso. Então, por exemplo, o curso de matemática, o curso de ciências biológicas, de história, de engenharia mecânica, de biologia, de medicina, né? Tô falando um curso genérico. Então, é essa a ideia daí, a gente vai criar um curso. E aí, novamente, vou pedir um auxílio aos universitários, já que estamos todos reunidos aqui, vocês me ajudem com as características que seriam interessantes para a gente ter informadas em um curso, né? Então, para um curso, quais as características que são importantes? Primeiro, eu acho que o nome, né? O curso tem que ter um nome. Eu acho que ele deve ter uma sigla. Por exemplo, o nosso Análise e Desenvolvimento de Sistemas seria um nome, a sigla seria ADS. E
Eu imaginei isso, Aldo. Agora, esse quantidade de tempo eu estava pensando, né? Como que a gente vai medir? Em anos, em semestres? Professor, dava para fazer algo que, por exemplo, pegasse quantos anos são o curso e aí quebrar e mostrar os semestres também, não? Dá. O problema é que, assim, a gente tem curso que ele não é semestral, ele é anual, né? E aí ele não é lido em semestres, né? Por isso que eu pensei, né? Professor, bota anos então, né, de curso de educação. Sim, eu acho que é tempo, anos, duração. Duração. E aqui vai ser anos. Só para eu lembrar o que eu tô criando. De repente eu me perco aqui. O Aldo já quer um bullying para dizer se vai ser lá em ano ou vai ser em semestre. Boa, Aldo, boa, muito bom. Por enquanto, vamos fazer assim, vai ser em anos, aí eu tô colocando bullying, tô colocando double, porque eu posso colocar, por exemplo, que são 3 anos e meio, são 7 semestres, né? Então, posso fazer dessa forma daí. Posso colocar que são 5 anos, 5 redondo, né? Posso colocar que são 4 anos e meio, 4,5, 9 semestres, e aí eu posso fazer essas medições aí diferenciadas. Eu acho que fica bem bacana, acho que ficou interessante. O que mais seria interessante? Nível acadêmico, se posso chamar assim, exemplo, tecnólogo, bacharel, período. Então, beleza, acho que já tem até para não ficar muito grande para a gente escrever, né? Eu vou colocar nível, acho que fica aqui interessante, né? Tecnólogo, bacharel e licenciatura. Depois a gente tem o período. Vamos ver aí, período. 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 Sem muitas limitações. Aldo, calma, já vai ser difícil fazer isso aqui. Você já está querendo colocar quais são as disciplinas, aí vai ficar mais complicado. Muita calma, Aldo. Um passo por vez. Não vamos criar um negócio muito grande para não dificultar por enquanto. Eu acho que ficou legal. Acho que as 5 características a gente já consegue fazer bastante coisa. Notem Então, que ele disse por enquanto. Ele mas pretende é dificultar. evolutivo. Depois você vai fazer e vai achar que é natural, que é fácil, né? Faz parte do processo. Então vamos começar aqui. Então esse cara daqui vai ser string, né? A gente vai ter lá string nome, string sigla. Esse cara aqui a gente colocou como sendo double, a duração. O nível também vai ser string e o período também vai ser string. Praticamente tudo string, né? Tá aí as nossas características. E eu vou, para a gente poder fazer aí algumas validações, vou colocar tudo como private. Private. Tudo private, visibilidade privada, então a gente vai ter aí o menor nível de visibilidade, vamos ter que fazer os métodos acessores para isso daqui. Acho que 5 características já vai dar bastante coisa, acho que já vai ser interessante. Vamos fazer então os acessores para esse cara. A gente vai fazer alguns testes. A gente tem muita string, né? Tá. Public void set nome
E aí a gente vai fazer aqui a validação para o nome do curso. Opa. String nome. E aí, de alguma forma, a gente depois entra aí no processo de validação. Só vou colocar aqui o basicão, depois a gente volta para colocar as regras. Set nome, sigla. Sigla. Depois a gente tem duração. Isso foi duração. Void set duração. Double duração. This ponto duração recebe duração. Novamente, eu só estou pulando a etapa de validação por enquanto. Aí daqui a pouco a gente vai fazer as validações. Public void, a gente tem ainda nível. Set nível. This ponto nível recebe nível. Public void e o último foi período. Set período. String período. This ponto período recebe período. Vou fazer os gets. Então a gente vai ter nome, public, string, get nome, return nome. Public string, get sigla, return sigla. Public double get duração. Return duração. Public string get, que mais? Nível e período. Nível, return, nível. Public string get período, return período. Beleza, a gente já fez aí então a construção da nossa classe. Ela tá uma construção com o construtorzão padrãozão, né? A gente não fez nada demais. Vamos colocar aqui só para a gente não ter valores inválidos, né? O nome, e aí eu vou colocar um nome do curso aqui, qualquer. Sigla. Não estou induzindo ninguém a fazer nada e nem jogar nada, hein? Pelo amor de Deus. A gente tem em anos, então vamos colocar aqui 3.0. 3 anos.
Seria vespertino, né? Tarde. Vou colocar tarde mesmo. Deixa mais simples. Tá aí. Nossa classe. Criadinha, bonitinha. Tem todos os métodos get, os métodos set. Não temos regra de negócio ainda, justamente para a gente acelerar o processo aí de mexer com isso daqui, né? Eu gostaria de imaginar assim, vamos criar uma faculdade, e essa faculdade a gente vai colocar os cursos que a gente tem. Então, vamos colocar aí 3 cursos na nossa faculdade. Então, vamos fazer algo bem simplório, né? Então, tá lá a nossa faculdade. Beleza, agora a gente pode criar a nossa faculdade. Nossa faculdade, ela vai ter um nome. Então, aqui vai ter um nome. Ela vai ter mais informações, mas eu vou colocar aqui que ela vai ter o curso 1. Ela vai ter o curso 2 e vai ter o curso 3. E a gente vai criar 3 cursos para a nossa faculdade. Então, vão ser esses daqui os nossos atributos. Esses caras daqui vão ser os atributos que a gente vai usar, então. Então, o nome vai ser do tipo string, o curso vai ser do tipo curso. E aí a gente tem exatamente a mesma característica para os demais. Então, tá lá, a gente vai ter string com o nome da faculdade, o curso 1, o curso 2 e o curso 3. Então, indicaria aí os 3 cursos que ela tem. Perfeito. Ficou legal, e aí a gente vai trabalhar em cima disso daqui. Para deixar mais divertido, né? A gente vai colocar aí algumas restrições. Na hora de criar o curso também, a gente vai fazer algumas coisas aí para facilitar a nossa vida. Então, vai ficar com essas restrições. Vamos começar a trabalhar esses caras daqui para ficarem mais interessantes. Então, vamos começar pelos métodos set. Public void set nome. Então, a gente vai setar o nome da faculdade. Então, aqui vai ser um string nome. Novamente, reforçando, não estamos fazendo nenhuma validação por enquanto. Só para a gente poder produzir um pouco mais agora. Public void set curso 1. E aí a gente vai passar um curso aqui. A gente viu que já é possível fazer isso aqui. Dis.curso 1 vai receber aquele curso 1 ali. Então, a gente pode fazer isso. E esse cara daqui a gente replica mais 2 vezes, porque a gente tem o curso 2, curso 2, curso 2 e curso 2. Aí, curso 3, 3, 3 e 3. Beleza, a gente já fez, então, para a gente setar. Eu quero agora que a gente possa pegar essas informações. Então, vamos fazer os getters. Public string. Aí a gente vai querer o get nome, que retorna o nome da instituição. Return nome. E aí eu vou fazer aqui, ó, public curso get curso 1. E aí esse cara vai retornar o curso 1. E aí aqui a gente começa a ter um pequeno problema. Na hora dele retornar o curso 1, ele vai retornar um objeto do tipo curso. A gente não tem um toString que a gente tenha feito aqui. Logo,
eu não vou ter nada para separar ou organizar isso daqui. Vou criar rapidamente um toString só para a gente poder ver isso daqui mais facilmente, não ver um endereço maluco lá, né? Então, ou ter que trabalhar, receber isso aí numa variável e manipular isso daí para ver. Então, vamos começar lá fazendo o nosso override do método public string to string. A gente vai fazer esse cara daqui. E esse cara vai retornar. Eu vou retornar aqui uma string. E eu quero que essa string ela tenha aqui a sigla, espaço, traço, o nome do curso. É isso daí que eu quero. Então, aqui eu quero essa informação. Sigla, e depois a gente vai ter aqui o nome do curso. É isso daí que vai ter. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, CS Curso Superior. É o nosso curso padrão, vai sair isso daí na hora da gente criar. Então, aqui vai dar certo na hora da gente utilizar esse get daqui. A gente tem lá o nosso curso 1, curso 2 e o curso 3. Beleza? Já está aí, belezinha, a nossa estrutura. Para que a gente possa visualizar mais facilmente, também eu vou fazer aqui um toString. Então, @override public string to string return. E aí, o que eu quero retornar? Eu quero retornar aqui o nome da faculdade, e aí eu quero listar os cursos que ela tem. Mas os cursos eu gostaria que fosse cada um em uma linha. E aí, obviamente, a gente vai ter que fazer uma montagem um pouquinho melhor. Esse cara daqui, então, vai ser nome, que é o nome da instituição de ensino, da faculdade. Aí eu vou pular de linha, e aí eu vou imprimir o curso 1. E aí eu vou pular de linha e vou imprimir o curso 2 e assim por diante. Então, vai ser esse o processo. Quero fazer dessa forma para ficar um pouco mais bonitinho. Vai lá, imprimir o curso 1, curso 2 e aqui o curso 3. Pelo menos eu acho que vai ficar um pouco mais organizado. Então, vai ser essa a ideia. Só que aqui no construtor eu também preciso dar o valor inicial, né? Então, esse cara daqui a gente deu os nossos valores iniciais e aqui eu vou precisar também dar os meus valores iniciais. Então, eu vou colocar aqui o nome da faculdade. E aí eu vou colocar aqui, ó, curso 1 igual a new curso. E aí eu criei, instanciei o curso 1. Vai ser o curso padrão, já vai vir com valores, mas pelo menos eu sei que vai funcionar isso daqui. Então, aqui já está tendo uma criação padrão. Fiz bem rapidinho por causa do nosso tempo. Mas vamos ver como que ficaria essa faculdade daqui. Vou criar um arquivo para testar ela. Então, usa faculdade. E aí, agora a gente vai fazer a nossa faculdade. Faculdade. Vou chamar ela de F, para facilitar. New faculdade. Beleza. Agora eu quero ver como que está a minha faculdade. System.out.println. E aí, a gente vai mandar imprimir a nossa faculdade.
Vamos ver o que acontece aqui. Compilou, opa, deu certo e rodou. Olha lá, nome da faculdade, curso superior, curso superior, curso superior. É essa ideia aí que a gente vai ter como resultado. Então, a gente pode fazer algo desse tipo. Então, já dá para a gente iniciar um processo bem interessante. Eu acho que aí já fica legal. Para a gente treinar um pouquinho, né? Isso aqui a gente continua na próxima aula. Gostaria de mostrar na apostila, no slide 10 lá, existem alguns exercícios bem simples, né? E aí ele fala assim, elabore um programa Java que contenha 3 métodos que recebam 2 argumentos double, retorne a soma, o produto e a divisão de ambos. Legal. E se eu falasse para você assim, para fazer a criação com métodos, você já está sabendo fazer. E se eu quisesse fazer com objetos? E se eu quisesse criar uma classe que ela tem 2 atributos e ela tem tem um método para setar o valor do atributo, método para setar, né, o valor de cada um dos seus atributos, então um método para o primeiro, um método para o segundo. E além disso, eu posso resgatar, então, esses valores daí a gente pode ter uma proteção sobre eles, uma visibilidade mais restrita. E eu tenho ainda, além disso, alguns métodos, né? O método que calcula a soma, outro que calcula o produto e outro que calcula a divisão. Você consegue implementar uma classe desse jeito? E para fazer o cálculo do ano bissexto, a mesma coisa. Pegar esse exercício e transformar ele para a criação de objetos do tipo ano bissexto, né? Para verificar se um ano é bissexto. Criar um objeto do tipo ano e aí a gente verifica se ele é bissexto ou não. Então, aqui para fazer uma calculadora, para testar um ano, e aí tem mais também aqui um para fazer a impressão de um número invertido, e depois para fazer a impressão de números primos. A gente tem algo similar na lista de métodos, mas eu gostaria que fosse criado agora objetos. Eu queria criar um objeto a partir de um conceito desse exercício, para que eu pudesse, se eu precisar criar um novo invertedor de números, né? Eu posso. Eu posso criar aí uma classe para representar um número primo e verificar, ter os métodos de verificação. E aí, se eu precisar criar um número primo ou testar um número primo, eu tenho aí essas grandes possibilidades. Então, tem esses 4 exercícios que eu gostaria que vocês experimentassem, transformá-los em orientado a objetos, saíssem somente da metodologia de orientação a funções, a métodos, e transformasse isso daí em de uma forma mais, eu acho que, elaborada, né? Trabalhar com a criação de objetos. A gente tem uma classe que é o que representa o objeto e uma para a gente testar. Então, a gente poderia fazer isso daí. Esse daí eu deixo como prática para vocês, e aí na aula que vem a gente resolve essas brincadeiras, incluindo dar uma continuidade no nosso exercício da faculdade, que ele precisa crescer um pouquinho. A gente tem vários exercícios na apostila que você pode fazer a partir disso daí. Então, aqui são métodos set, métodos get. Tem um exercício bem interessante, esse aqui é para a criação de uma classe pessoa. Essa classe pessoa, lembro que quando a gente estava vendo isso daqui, a gente não chamava de set, a gente chamava de atribuir, ou recebe, né, pega, né, alguma coisa do tipo, mas a gente sabe que tendo os atributos nome, idade e altura, a gente vai ter set nome, set idade, set altura, get nome, get idade, get altura. Além disso, a gente tem um método chamado faz aniversário, e ele recebe um booleano como parâmetro. Então, a entrada desse faz aniversário é um boolean. Se você entrar com o valor false, ele não faz nada. Se você entrar com o valor true, ele incrementa 1 na idade, porque a gente está guardando a idade da pessoa. Então, se eu tenho lá 20 anos, e aí hoje é meu aniversário, eu vou pegar e executar lá, Cristóvão, ponto, faz aniversário, true. Então, ele vai acrescentar 1 na minha idade, e aí eu passo a ter 21 anos e não mais 20. É essa a ideia dessa classe daqui. Então, já dá para começar a fazer alguns exercícios de orientação ao objeto que a gente tem. Depois, a gente tem uma proposta de fazer uma casa. E essa casa pega bem no mesmo sentido do método da nossa faculdade. Então, eu vou terminar a faculdade primeiro, para depois construir a casa. Ficou legal aí. Vou fazer uma chamada e a gente já vai
embora. Beleza?